No vídeo de hoje você vai descobrir como compra um apartamento com 50% de desconto, mas na vida real, feito por uma pessoa comum, como todo mundo, e o Yuri vai me ajudar a falar sobre isso. Beleza, Yuri? Professor Mira, bom demais? Bem-vindo. Como é que a gente vai mostrar para as pessoas que elas vão lucrar mais de 50% em imóveis que tem desconto? Imóveis como esse aqui, né? Um imóvel baratinho, 100 mil, 105, 110 mil, 120. Imóveis normais. Quem que vai mostrar isso pra gente? Quem vai mostrar isso pra gente hoje é o João. O João, ele arrematou mais de 15 imóveis em leilão, inclusive igual esse aqui. Um imóvel que vale, por exemplo, 200 mil reais, ele arrematou por 120. E o que a gente vai fazer hoje? A gente vai visitar um imóvel com o João e vamos abrir esse imóvel com ele. Então, se você tem curiosidade de entender como é que você pega a chave de um imóvel arrematado no leilão, a gente vai na prática hoje levar um chaveiro, abrir um apartamento e o próprio João, que já arrematou mais de 15 imóveis, vai contar como que foi a experiência, o que ele fez, como que ele descobriu se o imóvel estava ocupado ou não, que é uma coisa que muita gente tem medo, né? Vou arrematar imóvel em leilão ocupado. Você vai ver na prática como que é possível arrematar imóvel em leilão desocupado e o que tem que ser feito. E além disso também, nos leilões tem uma coisa que muita gente morre de medo, que é a questão do débito. E se eu arrematar um imóvel em leilão e o imóvel tiver uma dívida gigantesca? O que eu faço nesse caso? O João vai abrir toda a estratégia que ele usou para arrematar mais de 15 imóveis em leilão e a gente vai na prática lá com ele entender como funciona. Vamos para lá, vamos para a rua, vamos encontrar o João, vamos entrar no apartamento, fica aí e confere. João, sim, quanto vale esse apartamento aqui? ele vale 190 mil. E você arrematou por quanto? 101 mil. 101 mil. Então você vai ter 90 mil de lucro. Não exatamente. Não exatamente. Exatamente. Por quê? Porque tem aqui foi herdado os débitos de condomínio, então eu vou ter que pagar os débitos de condomínio. É um empreendimento novo, né? Então eu vou herdar aqui praticamente 18 meses de condomínio. Vai dar uns 7 mil reais, já tem até a conta já pronta, com a garantidora que já mandou para poder fazer o pagamento. Aí tem os custos de escritura, tem os custos com o ITBI e o registro do imóvel, né? Então, geralmente, essa conta, em cima do que você arremata, você sempre tem que contar mais uns 10, 15%, assim, que você vai ter de despesa. Aqui é um apartamento que ele está entregue também cru, né? Igual a consultora entregou. Mayuri, a gente viu o João entrando no prédio, no apartamento, mas como é que entra no condomínio? Chega lá e mostra o que para quem? Então, professor Mira, aqui eu tenho uma dica muito boa, tá? Primeiro, quando você arremata o imóvel leilão, no caso dele é um prédio. Não tem como ele chegar lá simplesmente e entrar. Primeiro tem que informar a administração. Qual que é a dica aqui? Quando você arremata um apartamento em um prédio, você tem 2 momentos para pegar a chave do imóvel. Se você acabou de arrematar e já tem ou a sua escritura, ou a sua ata de arrematação, ou seu contrato de arrematação com o banco, você pode abordar a administração, explicar, mostrar o contrato e só com o contrato pode ser que eles autorizem a entrada. Se eles autorizarem a entrada, ótimo. Por quê? Porque o RGI, você averbar esse contrato na matrícula, normalmente vai demorar ali talvez 10 dias, 15 dias, dependendo do cartório. Então, o que a gente faz nessa hora? Eu arrematei, já tem qualquer comprovante da arrematação, eu abordo o condomínio, explico, converso, me apresento e vejo a possibilidade de entrar no imóvel. Se o condomínio autoriza a entrar no imóvel só com o contrato, ótimo. Eu vou entrar no imóvel depois de 10 dias, 7 dias, dependendo, 15 dias que eu arrematei. Então, já teve caso onde a gente arrematou o imóvel na segunda-feira e tomou posse do imóvel na terça-feira, mesmo um prédio em condomínio. Então, isso aqui facilita bastante e acelera a entrada. Quando o condomínio exige que você tenha o registro em seu nome, isso vai demorar um pouquinho mais, talvez vai demorar ali coisa de 2 ou 3 semanas para conseguir entrar no imóvel e pegar a chave. E aí, quando você tem o registro no nome, você chega na portaria e se apresenta, eu arrematei o imóvel, tem aqui o registro no meu nome, aí vai, provavelmente a pessoa da portaria vai chamar o síndico vai conferir aquilo ali e vai te cadastrar como novo morador. É isso aí, o conselho é até melhor, em vez de você só chegar na portaria, porque porteiro normalmente fica meio inseguro de entender como funciona e tudo mais. E a administração normalmente é só até 5 horas da tarde. O que eu recomendaria é, liga na portaria se tiver um telefone, procura o contato da administração, aí você vai falar na administração, normalmente eles pedem que você envie a documentação e você agenda a entrada, você informa que vai 1 dia, 2 dias para frente, para não correr risco de você tentar e no dia não conseguir entrar e perder a viagem. E aí nesse momento, qual que é a ideia? Você precisa do acesso ao
condomínio. Ao apartamento você também precisa do acesso. E quem que vai te entregar a chave do apartamento? Não tem ninguém que vai te entregar a chave. Tem que chamar um chaveiro e fazer literalmente a entrada forçada, que é exatamente o que o João vai fazer aqui. Mas, João, o que você faz com o imóvel? Você arremata, a gente falou das contas de vende, mas seu objetivo é vender. Tem gente que gosta de fazer Airbnb, tem gente que gosta de alugar. O que para você é mais interessante? Olha, para o meu momento de vida, né, eu prefiro hoje fazer venda e reinvestir o dinheiro. Vende esse aqui, pega o dinheiro, arremata outro. E arremata outro. Você não quer dor de cabeça com aluguel, com inquilino, com inadimplência, com nada disso. Existe tem gente que vive disso e vive muito bem, né? Mas acho que pro meu momento de vida... Não quer esquentar a cabeça. Eu prefiro não fazer isso. Eu prefiro chegar e reinvestir. Ou vou vender esse aqui e com certeza vou procurar outro para comprar depois. Né? Até porque a rentabilidade também é absurda, né? Se a gente considera, por exemplo, um imóvel de 120, você vendeu por 180, teve uma rentabilidade de quase 50%, quando você volta para arrematar de novo, você não tem mais 120, você tem 180. Então, se você busca 50% sobre os 180 que você tem agora, você vai pegar 90 mil reais. Agora 90 mais 180, você vai ter 270 mil reais. Então, a escala... Vai aumentando, né? A cada 2 você faz 3. Né? Se você isso aí. for pensar mais ou menos assim, cada 2 você faz 3. Ou a cada 3 você faz 4, ou 5, também tá ok, tá certo. E no final das contas, imóvel, a leilão, né, imóvel de leilão, é meio como um investimento. Você tem que ter uma carteira com vários imóveis, porque aí você vai comprando, vai vendendo, vai trocando, reciclando aquilo ali e botando dinheiro no bolso. Vender um, comprar outro. Com o tempo você vai ter vários, né? A ideia é ter sempre vários na carteira, porque aí você vende um, compra outro, vende um, compra outro. No começo todo mundo começa com um. Daqui a pouco tem 2. O capital vai vender o primeiro. Vai se retroalimentando. Se você não precisar, né, viver disso, você usar como investimento, né, você reinvestir todo o capital, né, é óbvio que você vai ter uma escalada mais rápida, né, e você consegue multiplicar muito mais seu dinheiro. Né? Agora, eu acho que depende do que a pessoa for fazer, né, ela também ainda consegue usufruir desse lucro e ainda reinvestir e consegue fazer isso também, né? Mayuri, a gente entrou nesse imóvel, ele não tem piso, é um imóvel que nunca foi habitado. Tem a facilidade de você não ter que tirar o morador de lá, sim, só que aí você tem que gastar com dinheiro com piso. São dois opostos, né? Arremata o imóvel ocupado, tem que tirar o ocupante de lá, só que você não gasta com infraestrutura de piso, ou você arremata um que acabou de ser entregue, que a pessoa no financiamento lá na planta já deixou de pagar, e aí ele não tem nada, ele tá pelado, e você vai ter que gastar alguma coisa para poder deixar ele minimamente habitável. O que você prefere, o que você acha que é melhor? O que já está pronto, mas tem que tirar o morador, ou que não tem ninguém morando, mas você tem que fazer uma mínima infraestrutura? Então, vamos lá. Dá para arrematar os dois, tá? Acontece que a previsibilidade do piso, por exemplo, ela é maior. Porque se eu vou colocar um piso no apartamento de 40, de 30 metros quadrados, por exemplo, nesse caso aqui, são 30 metros de área que não tem piso. Então eu sei que eu vou gastar próximo a 3 mil reais de piso laminado e vou gastar um dia, dependendo, 2 dias úteis. Então vai ser muito rápido. O imóvel ocupado dá para arrematar também, com toda certeza. Só que o imóvel ocupado você pode ter a posse dele em uma semana, 10 dias, pode demorar um mês, ou pode demorar às vezes 90 dias, em alguns casos 120 dias. Então, a questão é colocar na balança o que é melhor. Eu costumo falar o seguinte, não existe melhor tipo de imóvel, existe melhor oportunidade. Às vezes, um imóvel desse aqui, por exemplo, por ele estar desocupado, ele tende a sair um pouco mais caro do que o imóvel que está ocupado. Então, o que eu vou priorizar é o quê? Desconto, preço. Só que se o imóvel está ocupado, menos pessoas vão ter interesse, porque muita gente vai ter medo do imóvel ocupado, e você acaba pagando um pouco menos. Mas, com certeza, o imóvel desocupado tende a ser uma oportunidade onde você vai conseguir resolver tudo de maneira mais rápida. E aí você tem uma liquidez maior, você consegue girar o teu dinheiro mais rápido, porque você já pegou ele, já botou na imobiliária, já preparou, já levou gente lá para comprar. Exatamente. E sim, óbvio, quando você arremata imóvel não pensando em ganhar dinheiro, você realiza o seu lucro quando você vende o imóvel. Mas eu costumo falar o seguinte, você não ganha dinheiro no leilão quando você vende o imóvel, você ganha dinheiro quando você compra o imóvel. Se o imóvel vale 180 mil reais, você arremata ele por exemplo, 100 mil reais, você adquiriu, você anexou ao seu patrimônio, um patrimônio de 180 mil reais que teve um custo para você de 100 mil reais. Óbvio, quando você realizar o patrimônio, vender esse imóvel, você vai colocar o lucro no seu bolso. Mas muita gente, inclusive, compra imóvel para uso. E aí a finalidade é outra, mas o objetivo é o mesmo, comprar imóvel com desconto. E teve uma dica
que o João deu, que eu achei muito interessante, que é imóveis com grande probabilidade de estarem desocupados. Algumas coisas me fez crer, né, que já estava desocupado. Quando eu peguei a matrícula, eu vi quando foi a data de constituição do condomínio. Essa dica é boa, viu? Né? Então, esse condomínio foi constituído em 2025. E a gente está em 2026. Em tão pouco tempo, esse apartamento já foi para leilão. Primeira praça, segunda praça, já estava verificada na matrícula, leilões negativos. Ele foi para uma modalidade na Caixa, que é a venda direta online. Então, eu falei assim, poxa, aqui tudo leva a crer, porque foi um imóvel que nunca foi habitado, pelo pouco tempo. E eu acredito que aqui a pessoa, né, os 20% que ela ia pagar durante a fase de obra, ela já parou de pagar ali. Então, quando foi para financiamento, né, a consultora não chegou e falou assim, olha, tá aqui, ó, a parcela de chaves, e toma aqui sua chave, vamos fazer a entrega. Nem fez, você está inadimplente não. Então, tudo me levou a crer que já estava desocupado. Algumas coisas assim, eu tinha uma leve desconfiança que estava desocupado. E se concretizou aqui, né? Aqui nesse empreendimento aqui eu peguei 2 unidades e as 2 unidades que a gente visitou, e as 2 estavam desocupadas. Como é que é essa cronologia da entrega do imóvel, da entrega do apartamento, o prédio ficou pronto, construiu o condomínio para arrematação? Essa dica é muito boa, tá? Acontece o seguinte, se você está em casa, se tem algum condomínio ficando perto de você agora, entenda uma coisa, vai ter imóvel em leilão lá. Sempre que um prédio é entregue, novo, a tendência é que pelo menos 5%, às vezes 10% dos imóveis naquele condomínio sejam levados a leilão. Por quê? Porque muita gente financia imóvel no Oba-Oba. O que é financiar no Oba-Oba? A pessoa passa na porta do prédio, vê lá, a construtora vendo apartamento nesse prédio com entrada de R$500. As maiores construtoras do Brasil fazem isso hoje. Aí a pessoa dá R$500 de entrada, R$1.000 de entrada, pega um restinho de FGTS que ela tem lá e paga R$5.000 de FGTS e acaba entrando no financiamento sem se programar direito. E a consequência disso é que a pessoa financia, por exemplo, em 2024, o prédio está na planta, em 2026 o prédio é entregue. Só que quando o prédio é entregue, a pessoa já não paga o financiamento há 18 meses, 19 meses. Ela não paga nem a parcela que ela combinou para a construtora, porque às vezes a construtora financia um valor e parcela a entrada para a pessoa ainda. E qual que é a consequência disso? A pessoa já não paga o financiamento há 1 ano e meio, o prédio fica pronto, o apartamento vai parar no leilão sem ninguém nunca ter pegado a chave na construtora pela primeira vez, e a consequência é que o imóvel vai parar em leilão assim, sem piso, que é um ponto negativo, mas é um ponto de muita previsibilidade, porque é barato colocar piso no apartamento desse, é fácil calcular, mas o ponto positivo é que está desocupado, você arrematou num dia e literalmente, tá? Você consegue na mesma semana, dependendo do teu aposto do imóvel. E aí a constituição do condomínio é uma data que também pode ser levada em consideração, porque se ela é recente, como o João falou, você tem uma probabilidade muito maior do imóvel estar desocupado, né? Exatamente, porque o que acontece? O prédio ficou pronto em janeiro de 2026. Em maio de 2026, o apartamento está sendo levado a leilão. Aí você analisa a matrícula do imóvel, você vai ver lá que a pessoa comprou, por exemplo, em 2024. Ela deu de entrada FGTS, ela financiou e comprou daquela maneira. E qual que é a conta que a gente faz aqui? Em 4 meses, 3 meses, 6 meses, 8 meses, dificilmente a pessoa vai ter quitado algumas dívidas, pego a chave do imóvel, para depois a consolidação da propriedade acontecer através do banco, para o imóvel ser vendido. Então, é muito provável que se uma pessoa financiou o imóvel nos últimos 2 anos, ela perdeu esse imóvel no último ano, ela vai agora, 12 meses depois, vai ter já entrado no imóvel a primeira vez, entendeu? Por quê? Porque a construtora não vai liberar a chave para ela enquanto ela não pagar as parcelas em atraso. E ele falou da constituição do condomínio, como é que descobre isso? Quando é que o condomínio foi constituído? Na matrícula. Na matrícula do imóvel, você vai ter, primeiro, a data da averbação da constituição de condomínio e quando você ligar para a administração, você vai verificar com a administradora qual foi a data que foi construído, qual foi a data que foi entregue, inclusive no próprio Google mesmo, tá? Se você procurar qual é a data de entrega, por quê? As construtoras, normalmente elas fazem feirão de entrega. Imagina, se você é uma construtora, você tem 500 imóveis para entregar de uma vez só. Você vai entregar um imóvel por dia, normalmente eles marcam uma data. Então eles marcam uma data, faz um feirão, chama todo mundo que comprou para entregar num dia, numa semana, então essa entrega é feita toda de uma vez. Esse imóvel é um imóvel que tem débito de condomínio e tem alguns outros custos. Mesmo assim, valeu a pena? Vale mais a pena quando o imóvel tem débito do que quando o imóvel não tem débito. Vou te explicar por quê. É meio contra-intuitivo, mas acontece o seguinte. Quando o imóvel tem débito, você consegue
identificar qual é o valor do débito. E muita gente vai verificar que tem débito e não vai saber levantar esses débitos. E como muita gente não sabe levantar qual é o débito do imóvel, o que as pessoas fazem? Elas simplesmente ficam fora do leilão. Por quê? Porque é mais fácil não participar do que aprender a levantar o débito, que é uma coisa muito simples. Só que quando o imóvel não tem débito nenhum a ser dado, qual que é a lógica? Imóvel sem débito nenhum. Não importa se tem 5 mil, 10 mil, 500 mil reais de débito. Se você arrematar, você não vai herdar. É muito bom em teoria? Sim, é muito bom em teoria. Só que isso traz mais disputa pro leilão. Então, quanto mais difícil tiver algum ponto da arrematação, maior tende a ser aquela oportunidade, porque menos pessoas vão saber avaliar para participar daquele leilão. Eu copiei uma coisa que eu vi interessante, né? Que o pessoal do quinto andar usa, né? Então, que é essa caixinha, né? Agora quando nós fomos embora desse imóvel, né, o chaveiro vai ter deixado a chave pronta pra gente, eu vou deixar essa caixinha, só vou exemplificar aqui então, vou deixar ela aqui. Do lado de fora? Do lado de fora, do lado de fora do apartamento, e toda vez que um corretor ou um prestador de serviço vier fazer um serviço no apartamento, eu vou passar a senha, ele vai desbloquear a senha da caixinha, vai utilizar a chave, né? E depois ao finalizar vai devolver a chave no locker. Então hoje, para facilitar, eu deixa a chave aqui dentro, faço uso do fecha. locker. Exatamente, deixa a chave aqui dentro, fecha, fica disponível para a próxima pessoa que for visitar o apartamento. Então, por exemplo, para botar piso aqui, vai falar com o cara vai autorizar o cara do piso na portaria, ele vai vir. Na portaria, ele chega, ele vem, digita a senha, pega a chave, instala o piso, vai embora, deixa a chave lá. Num apartamento desse aqui, eu vou passar o maior número de corretores que eu conseguir para poder trabalhar. Então, acaba esse negócio da logística. Com quem que fica a última chave? Eu tenho que fazer 2 ou 3, 4 cópias. Manda uma chave para fulano. Quem pegou a última? Então, esse aqui facilita. Resolve. Mas, Yuri, como é que o público que está nos assistindo pode achar esse tipo de imóvel? Imóvel baratinho, na casa de 100 mil reais, para vender por 200 mil. Então, vamos lá. O start inicial de quem quer começar no leilão, primeira etapa, tá? A pessoa pode ir no site da Caixa mesmo. Primeira coisa que a pessoa tem que entender: tem imóvel em leilão no Brasil inteiro. Eu recebo muita gente perguntando assim lá no Instagram: Yuri, mas eu moro na cidade tal, tem imóvel na minha região? É verdade o seguinte: tem imóvel em todo lugar. Onde tiver imóvel, sempre vai ter gente devendo. Então os leilões são a consequência dos imóveis existirem. Se tem imóvel na sua região, também vai ter leilão. É claro que uma cidade igual São Paulo, por exemplo, vai ter mais imóvel do que uma cidade que é menor, uma cidade pequena, uma cidade interior. Mas, por outro lado, em São Paulo vai ter mais gente querendo participar, enquanto no interior vai ter menos pessoas querendo participar e, consequentemente, dá para conseguir até oportunidades melhores em regiões menores. Mas onde localizar essas oportunidades, tá? Para começar, para quem está começando agora, eu recomendo sempre entrar no site da Caixa Econômica Federal. É simples, é intuitivo, não tem muito mistério. Você que está em casa aí, ó, não dá lance em imóveis se você não sabe avaliar, tá? Mas se você quiser ver, olhar algumas oportunidades, começar a entender como funciona, você pode ir lá. Inclusive, esse aqui é o site da Caixa. Então esse aqui é o site da Caixa e a gente tem a modalidade de venda online, onde tem a quantidade de dias e horas para acontecer esse leilão, onde inclusive você pode disputar com outras pessoas, mas esse aqui é o tipo de perfil, é o perfil de imóvel como o que o João arrematou, 100 e poucos mil reais, valendo ali por volta de 200 mil, imóvel habitacional. O interessante é que aqui a gente está vendo na mesma rua, a Rua Enéas Camargo, tem 2 imóveis. Muito provavelmente um condomínio ficou pronto, muita gente não pagou, e aí você tem vários imóveis indo a leilão nesse mesmo condomínio. O preço é exatamente o mesmo, só que você vê que o imóvel é diferente. Um é apartamento 28, o outro é apartamento 25. Um no bloco 1, o outro no bloco 2. Mesmo condomínio, porém imóveis diferentes. Isso já sugere que provavelmente está vazio, sim, acabou de ficar pronto, e aí tem um monte de imóvel indo a leilão. Eu costumo chamar isso aqui de um imóvel arroz com feijão. Por que arroz com feijão? Porque todo dia, de segunda a sexta,
tem esse perfil de imóvel leilão. Claro, vão ter preços diferentes e regiões diferentes. Mas aquele imóvel que vale 200, vale 180 e vai leilão por 80, por 90, por 100, como é o caso desse aqui, por exemplo, tem todo dia em leilão. E qual que é a ideia, tá? A arrematação de imóvel leilão é um negócio muito mais claro e objetivo do que muita gente pensa. Você não tem que ter sorte para arrematar imóvel leilão. Você tem que saber entrar no site da Caixa, por exemplo, aqui e verificar, esse imóvel tá avaliado aqui em 190 mil reais. Ele vai leilão por 114 mil reais. Tá, qual que é o endereço do imóvel? Já tá o endereço aqui. Tá, quem que é o ex-dono do imóvel? Vai ter lá em detalhes do imóvel, dá para ter acesso à matrícula do imóvel. Tá, mas qual que é o débito que esse imóvel tem? Você consegue levantar a partir dos credores do débito. Então, tudo na avaliação, você levanta antes de dar lance no imóvel. Tem como eu saber qual que é a cor da parede da sala do apartamento? Felizmente não. Mas, nesses casos, o que eu não consigo prever exatamente, eu estimo a margem de segurança. Por exemplo, um apartamento, como é o caso desse aqui, de 50 metros quadrados, eu sei que é muito provável que, se ele tivesse ocupado, ele vai ser entregue sem piso, como foi o caso do apartamento do João. E aí, o que eu vou precisar fazer? Eu vou ter pelo menos um gasto ali de 4 mil reais para colocar um piso laminado na sala. Eu vou ter um gasto de 600 reais, 700 reais para poder colocar umas luminárias, uma buquilha no apartamento, na parte de cima, que talvez não tenha. Eu posso ter que pintar o apartamento, eu gastar, em média, ali, 1.500 reais para pintar. Então, como eu não tenho certeza de como está a parte interna do imóvel, apesar de saber se ele está desocupado ou não, eu coloco uma margem de segurança e assim eu vou conseguir arrematar o imóvel e entender, se eu não precisar colocar piso, por exemplo, eu economizei 4 mil reais e lucrei a mais. Mas se eu precisar colocar piso, eu vou gastar um pouco menos. Todas as informações de uma arrematação você analisa antes de dar lance no imóvel. Primeira coisa que a pessoa tem que pensar é na viabilidade. Então, é preço de mercado e preço do leilão, do arremate do leilão. Primeira coisa. Segunda coisa, ver se está ocupado para poder estimar maior ou menor custo. Terceira coisa, levantar os débitos, né? Que é basicamente débito de IPTU e de condomínio, né? Não tem outro débito que possa ter. E com esse conjunto de informações, ver a viabilidade. A viabilidade, aí eu acho que tem uma dica importante, que a gente olha no site da Caixa e tem lá 39,56% de desconto. Só que o que a gente tem que pensar é o quanto a gente vai ganhar. Se eu tô comprando o imóvel por 100 mil e vou vender por 200, ele está no site da Caixa com 50% de desconto, mas o meu lucro é 100%. Eu comprei por 100 e vou vender por 200. No caso, o João vai pagar lá os 120, 125, vai vender por 200, ele vai ganhar mais de 50%. Porque se ele vai pagar 120, vai ganhar 60, ele está vendendo por 180. Então, 60 é 50% dos 120 que ele pagou. Então, o lucro dele é de pelo menos uns 50%. Ele tem aí uma margem interessante. Eu acho que essas contas acabam amarrando, escolhendo a decisão, fechando a decisão. É isso aí, claro. Existem sim outras coisas para ser analisada, mesmo no leilão extrajudicial, mas a grosso modo, não erre nunca. Você nunca pode errar na precificação certa de mercado do imóvel. Então, se o imóvel vale 200 mil reais, muita gente erra, inclusive, ao ser muito conservador. Se vale 200, 190, por exemplo, é um valor que já vai ter mais liquidez do que 200. Vende tranquilamente. Então, avaliou o preço de mercado do imóvel. Você avaliou quais são os débitos do imóvel. Você calculou, colocou na planilha de viabilidade financeira. Agora você sabe quanto você vai gastar e quanto vale. Daqui para frente, vão ter outras coisas para analisar? Sim, você vai precisar analisar se o imóvel está ocupado ou não, ou quais são os débitos a arredar. Mas qual que é a ideia? Algo vale 200. Estou comprando, vou ter um custo de aquisição de 120, por exemplo, como é o caso do João. Você vai ter uma rentabilidade de quase 50% em uma única operação. E aí se você estiver pensando, mas como é que eu vou saber o preço de um imóvel? Pega o endereço, joga no Google, vai no Viva Real, vai no Zap Imóveis, vai em todos os sites de venda de imóvel para ver o quanto é que estão cobrando, tentando vender, e aí você fala, o preço real é sempre um pouco abaixo, né? Porque sempre colocam-se valores para poder ter uma margem de negociação, então o preço real um pouquinho ali abaixo, uns 10% abaixo do que está anunciado, e aquilo ali seria o valor do imóvel. E se você gostou desse tipo de conteúdo, comenta aqui embaixo. Se ficou com dúvida, você tem coragem de arrematar imóveis no leilão, que a gente faz outros vídeos como esse, né, Yuri? É isso aí. Inclusive, lançar um desafio aqui, viu? Vamos fazer a próxima arrematação junto com o professor Mira. Vamos junto. É isso aí. Bota aqui nos comentários, compartilha e tamo junto.